Bom dia, irmãos da Igreja Batista do Bandeirante. Estamos aqui mais uma vez, unidos juntos, para aprendermos nessa escola tão especial que é a Escola Bíblica Dominical, Uma escola onde nós aprendemos muitas coisas importantes, para a nossa vida, É a escola mais importante do mundo. E nós vamos estar estudando a nossa lição, que é a lição 7. E eu lembro que na primeira lição da escola bíblica que nós fizemos, gravada, eu fui convidada e nós fizemos já tem bastante tempo. Já vai fazer agora, a gente já está indo para 5 meses, Abril, maio, junho, julho, agosto, agora 5 meses, que nós estamos aí passando por essa dificuldade, que é a pandemia, Mas Deus tem cuidado de cada um de nós, Tem nos ajudado, tem nos protegido, tem nos dado sabedoria e estamos aqui como igreja mais uma vez. E a nossa lição de hoje é uma lição muito importante. Ela fala de algo muito atual, é o que está acontecendo conosco, Nossas lições elas estão atualizadas ao nosso momento. E a nossa lição aqui, lição 7, ela fala justamente sobre comunhão que resiste ao distanciamento. Esse é o tema da nossa lição, comunhão que resiste ao distanciamento. E o nosso texto base se encontra em Efésios 4, do capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6. Eu vou estar lendo com os irmãos Efésios 4, que é o nosso texto base, do 4 ao 6, que diz assim: há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, esta é a palavra de Deus. Há um só corpo, um só Espírito, há uma só esperança. Então, esse nosso texto base, ele fala muito, a cada coração, cada um de nós que somos cristãos. E a nossa lição, ela vem justamente falar e questionar isso. Ela vem falar sobre a comunhão. E a pergunta é possível estarmos em comunhão mesmo estando afastados? Será que tem como a gente estar em comunhão com todo esse afastamento social? Será que nós, irmãos em Cristo, temos condições de ter essa comunhão? É uma pergunta, talvez que muitos cristãos estejam se fazendo. Mas fato é e a resposta é que sim, é possível termos comunhão mesmo estando distanciados. Aqui o autor, ele colocou que, ele destacou que a unidade é um elemento basal na Igreja de Cristo. E eu pesquisei, para poder a gente falar sobre unidade, Então, quando ele diz que é um elemento basal, a unidade é a base da Igreja de Cristo. Ela é a coisa principal na Igreja de Cristo. E o que é unidade, então? O que é unidade? Unidade, o dicionário vai dizer que é qualidade de ser um. É algo que não pode ser
dividido. Quando a gente estuda, né, que a gente estuda na matemática, a gente aprende centena, dezena, unidade. Então, a centena você pode dividir, né? São 100 unidades. A dezena são 10 unidades, mas quando chega na unidade, é 1. Então, a gente aprende que aquele cubinho é uma unidade. Então, unidade é o que não pode, não tem como separar. Então, a unidade é a base da igreja. Então, nós estamos distanciados? Estamos sim, mas nós não estamos separados. Isso não. Então, assim, por isso que muitas vezes, né, na hora do culto, a gente está gravando, ou a gente está numa live e a gente diz assim, estamos juntos, que bom estarmos juntos. Porque é assim que nos sentimos. Mesmo distante, nós sentimos e entendemos que estamos juntos. Porque nós temos o mesmo propósito, que é adorar a Deus. Com o distanciamento, né, muitas pessoas elas ficam preocupadas com a questão da comunhão. Só que o distanciamento hoje também é visto como uma forma de amor, né? Então, assim, a pessoa muitas vezes se mantém distanciada, preocupada com aquela pessoa que ela ama, né? Então, uma pessoa às vezes está trabalhando ou ela está se expondo um pouco mais, então muitas vezes ela se distancia de algumas pessoas que ela ama fisicamente, né? Por amor, né? Mas isso é uma questão mais fisicamente, né? Mas você não precisa se distanciar totalmente de todas as formas, né? É muito importante até que você tenha bem estreito o relacionamento, né, com as pessoas que você ama. Então, é possível estarmos em comunhão mesmo distante? Sim, mesmo distante, mesmo distanciado, mesmo a gente tendo muito tempo sem se ver, é possível nós termos a nossa comunhão. E aqui o primeiro tópico, né, o autor, ele fala sobre comunhão que é vital para a vida. Que comunhão é essa que é tão importante para a nossa vida? Essa comunhão é a comunhão do relacionamento, né? Quando Paulo ele escreve a carta para os cristãos, que na verdade haviam se convertido, e agora como ele está preso, está detido, ele preocupado, ele escreve orientando sobre a importância da comunhão. Porque se não houver comunhão na igreja, o que vai acontecer? A igreja vai se desfazer, ou seja, o corpo vai morrer. Então, ele escreve orientando sobre a importância da unidade. E essa comunhão que é muito importante é o relacionamento. Então, aqui o autor ele vai dizer assim que a igreja onde tem o individualismo, ou seja, onde não tem o relacionamento, ela está fadada ao fracasso. E o que a gente entende de igreja é que uma igreja que não tem relacionamento, a gente não pode nem dizer que é igreja. Porque se igreja é unidade, igreja é relacionamento. Então, a igreja é um. Todos somos um. A igreja não é um, eu sou um, você é um. Então, porque se eu for um, você for um e o outro for um, aí já nós não somos mais um. Aí somos vários. Mas se você, eu e o outro, e todos nós somos um, aí sim, nós somos um. Não tem como dividir. Então, uma igreja, né, que impera o individualismo, ou seja, se uma igreja ela não tem relacionamento, ela precisa avaliar se realmente ela tem sido igreja. Porque igreja, ela tem relacionamento, ela tem unidade. E o autor ainda diz aqui que é condição, ele bota sine qua non para sermos igreja de Cristo. O relacionamento é uma condição sine qua non, ou seja,
é uma condição indispensável, essencial. Então, assim, não tem como ser igreja sem ter relacionamento. E é por isso que Paulo, ele escreve, né, e pede para que os irmãos, né, para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Todos nós somos membros deste corpo. Todos nós temos igual importância e relevância. Então, no corpo de Cristo, na igreja, não existe alguém que seja mais importante que o outro. Todos têm igual relevância, todos são importantes. Eu tenho certeza que ninguém aqui, no seu próprio corpo, gostaria de perder um dedo, gostaria aí de perder, sei lá, uma perna, um braço, nada. Por quê? Um pedaço de uma orelha? De jeito nenhum. Por quê? Porque tudo no nosso corpo, todo o nosso corpo é importante, a gente sabe disso. E na igreja também é a mesma coisa, né? A igreja também é a mesma coisa, a igreja é um corpo. E para Deus, todos nós somos importantes. Todos nós fazemos parte desse corpo e o cabeça é Cristo. E aqui o autor coloca algo muito importante, que ele fala do correr, né? Para o corpo, né? Para o nosso corpo correr, né? Ele precisa das pernas, né? A gente logo pensa nos pés, né? Para caminhar, para correr, nós pensamos logo nos pés. Mas ele fala uma série de movimentos que dependem de outra parte do corpo, para que o correr seja efetuado com sucesso, né? Para que você possa correr bem, não é somente o seu pé, sua perna, mas tantas outras partes do corpo, né? Você precisa para correr. Então, ele até fala aqui, ó, que as pernas fazem o movimento, né, de tração. O quadril firme dando estabilidade. Os braços ajustados para dar equilíbrio e aerodinâmica. Os olhos fixos à frente. Pulmões, coração, diafragma. Ou seja, todos estão trabalhando no movimento de interdependência, ou seja, um dependendo do outro, interligados entre si com o mesmo propósito, né? Que é o de chegar a algum lugar. Quem está correndo é o de chegar a algum lugar. A igreja também. Nós queremos chegar no céu, né? Nós queremos chegar na presença do nosso Deus. E nós, enquanto corpo, também trabalhamos ajustadamente para alcançar esse propósito, que é estar na presença de Deus, que é adorar, que é louvar a Deus. Então, a comunhão, ela exige o quê? Dependência. Todos nós somos importantes. Se você fizer algo sozinho, você vai fazer algo muito bem. Mas se você fizer algo, né, compartilhando em grupo e em conjunto, você vai conseguir fazer algo muito melhor. Então, todos nós trabalhamos em comunhão e dependência, para que, dirigidos por Cristo, alcancemos êxito em nossa missão. Então, nós precisamos, enquanto igreja, né, atuar neste mundo de forma dependente, né? Nós somos dependentes uns dos outros, né? Nós não estamos isolados, mesmo distantes, nós estamos em dependência uns dos outros, né? Então, onde quer que estejamos, nós sabemos a quem pertencemos, que é Cristo. O corpo ao qual você pertence é um corpo muito maior, que é o corpo de Cristo. Ou seja, todos aqueles que aceitaram a Jesus, que creem em Jesus, fazem parte do corpo de Cristo. Estejam onde estiver, eles têm o mesmo foco, que é servir a Jesus, que é ganhar almas para Cristo. Então, nós, enquanto corpo de Cristo, somos todos muito importantes. Então, esse é o segundo tópico, né? Que a comunhão
ela exige dependência, né? Uma interdependência que há entre cada irmão. E terceiro tópico aqui que o autor coloca para a gente é a comunhão, que é presença mesmo na ausência. Então aqui a comunhão, ela é presença. Presença na ausência, sim, presença na ausência. Mas como presença na ausência, né? Como que eu posso estar presente na ausência? Né? Você está presente, mesmo ausente, quando alguém se lembra de você, quando alguém ora por você, quando você, de onde você estiver, você conseguiu influenciar na vida daquela pessoa. Então você está presente, mesmo estando ausente. Então, quando você ensina, quando você contribui de alguma forma, muitas vezes estamos presentes na vida de pessoas que a gente nem conhece e pessoas também que nem conhecem a gente se fazem presente na vida da gente. Então, nós podemos sim ter a nossa presença e ser presente mesmo estando ausente, né? Muitas vezes, quando você auxilia, quando você ajuda em alguma coisa, vamos imaginar que houve uma contribuição para fazer uma ajuda e você, de alguma forma, contribuiu. Não precisa ser financeiramente, mas você contribuiu para alguém. Aquela pessoa nem sabe, mas você se fez presente. Então, a presença é algo muito mais do que somente a questão física. Você se faz presente e a pessoa também se faz presente na sua vida, se houver comunhão. E nós, enquanto cristãos, precisamos sempre nos fazer presente. E aqui diz assim, no versículo 6, vou ler pela revista, que diz: o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós, em nós e através de nós, não há comunhão. O que faz eu ser presente na vida do meu irmão, na vida daquele que ainda não aceitou a Jesus, na vida do meu próximo, é a comunhão que eu tenho com Deus. E também aqui o texto diz que os discípulos, as pessoas que conviveram com Jesus, elas descobriram algo muito importante, que mesmo quando Jesus subiu aos céus e quando ele não estava mais com eles, né, fisicamente, eles podiam sentir a presença de Cristo, né? Tanto que a igreja, ela aflorou, né? Depois que Cristo ressuscitou, né? E que ele não estava mais presente fisicamente, mas eles tinham certeza, né, do Cristo ressuscitado e também tinham certeza da presença de Cristo. E hoje nós também temos certeza da presença de Cristo. Nós temos certeza da presença do Espírito Santo conosco. Nós temos certeza que Deus age em nós. E isso faz toda a diferença. Isso é presença de Deus em nossas vidas. Então, diz aqui que quando Jesus não estava mais fisicamente com os discípulos, cabia a eles buscar comunhão com o Mestre, desenvolvendo uma vida de oração, reflexão e ação baseadas nos seus ensinamentos e orientações. Então, assim os discípulos e cada crente pode ter comunhão com Jesus e sentir também a presença dele. Eu também tenho uma parte aqui que eu gostaria de ler, que o autor colocou muito interessante, que diz assim: nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus, estando juntos no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, mas não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão. O mesmo Deus que buscamos no templo, juntos, está disponível e acessível. Ele está sobre nós
em nós e age através de nós. Essa certeza de que Deus está presente sempre, que Ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos, precisa tomar o nosso coração. Então, é muito assim, aplicável o que a gente está vivendo hoje, né? Nós precisamos ter no nosso coração e entender que cada um de nós somos igreja. Então, que o templo é importantíssimo, sim, ele é importante, mas ele não é fundamental, ele não é a parte mais importante, porque Jesus Cristo, ele continua disponível para cada um de nós. E a igreja que não entende isso, que pensa que ser igreja é somente ir se reunir no templo, né? Que naquele momento que estou lá no templo com meu irmão é meu irmão. Mas no momento que eu não estou no templo, estou na rua, estou no trabalho, em outro lugar qualquer, eu não tenho mais irmão nenhum, né? Então, isso não é comunhão, isso não é presença, isso realmente não é corpo de Cristo. Então, estar na igreja é muito bom. A gente quer estar na igreja. Nós queremos estar na igreja. Mas isso não pode ser o mais importante. O fato de não estarmos na igreja, no templo agora, isso não pode nos abalar. Porque podemos não estar no templo, mas nós não vamos deixar de ser igreja. Nós não deixamos de ser igreja, nós não vamos deixar de ser igreja. Eu agradeço muito a Deus porque no momento em que começou o isolamento social, que foi dito fique em casa, as escolas pararam, as igrejas pararam, Deus deu sabedoria da nossa igreja, né, começar a fazer um trabalho online, um trabalho com vídeos, um trabalho com gravação, algo difícil para nós, algo novo, mas muito importante. Eu tenho certeza que esse propósito veio do coração de Deus e foi algo tão rápido porque nenhum de nós fomos capacitados para viver esse momento. A gente nunca imaginou que fosse viver. E de repente, com falhas que somos humanos, não somos perfeitos, a gente grava, a gente tenta fazer o melhor, mas claro que a gente falha, né? Com todas as falhas, mas a palavra de Deus, que não tem falha, ela foi pregada, ela foi falada, o Senhor foi louvado, né? A gente pôde ter e manter o nosso relacionamento mais próximo, porque ainda que nós não tivéssemos esse contato, ainda assim, através das nossas orações, nós precisaríamos manter a nossa comunhão e continuar em comunhão. Mas Deus nos deu o privilégio de, além das orações, além de a gente poder lembrar um do outro, a gente poder se ver, ou pelo menos se comunicar através, né, da mídia, através aí do celular, dos eletrônicos, dos aparelhos, e isso é algo que a gente, né, agradece a Deus, né? Então, assim, igreja é muito importante, sim. Estar no templo vai ser maravilhoso a gente estar lá, mas o que nós estamos percebendo hoje é que Deus está mostrando para a igreja e perguntando para a igreja, para cada igreja: você realmente é igreja? Você realmente tem comunhão comigo? Realmente tem comunhão com os irmãos? Esse é um momento que Deus também tem usado para nos provar enquanto igreja, né? Esse é um momento que muitos cristãos, eles têm se afastado, têm se esfriado por causa desse momento tão difícil, né? Então nós precisamos estar ajudando, olhando com amor para essas pessoas que estão se afastando e não deixar, né, que elas se afastem da presença de Deus, né? Que nós possamos ter essa comunhão.
Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso, né? E essa parte dele estar preso fisicamente não impediu, né, a comunhão dele com Cristo e também não impediu a comunhão dele com a igreja. Você vê que a nossa estratégia hoje, ela mudou um pouquinho, mas Paulo já tinha aí uma estratégia para manter a comunhão com os irmãos, que era através das cartas, né? Muito sábio, né? Então, eu acredito que a nossa igreja também esteja agindo com muita sabedoria, usando, né, utilizando aí as mídias, porque Paulo também utilizou aí as cartas para orientar os irmãos. Isso foi por amor. Então, mesmo estando preso, ele sentia a presença de Deus agindo na vida dele e ele também se importava com os irmãos, né, para que os irmãos não deixassem a comunhão. E a conclusão que nós chegamos, né, aqui através dessa lição, é que para se ter comunhão, nós não podemos esquecer desses 3 tópicos, né, que a igreja precisa ter, que é relacionamento, que é dependência e presença. Que nós possamos sempre nos relacionar, que nós possamos sempre sermos dependentes e também presente um na vida, né, do outro. E aqui a conclusão, o autor diz que esse momento que nós passamos da pandemia, de isolamento social, né, que muitas coisas que a gente não percebia, que ficando em casa você percebeu que isso é algo muito importante, que isso foi uma pausa, né? A gente pode entender como uma pausa para que você, né, para que nós possamos nos reconectar novamente, né? Voltar, né, à ativa de uma forma diferente, com uma mente diferente. E que muitas pessoas aproveitaram esse tempo para ter mais comunhão com Deus, muitas pessoas aproveitaram esse tempo para estar mais juntinho da família, mas nós sabemos também que muitas pessoas não tiveram esse privilégio de estar em casa, muitos passaram a trabalhar mais, que são os médicos, os enfermeiros, muitas pessoas também que ficaram em casa com necessidades, elas tiveram que sair, se arriscar. Muitas pessoas também passaram por muito sofrimento, foi um período muito difícil para muitas famílias também. A gente entende isso, mas tudo isso ainda produz reflexão para as nossas vidas e para cada um de nós. E aqui ele fala, no finalzinho da conclusão, ele diz: Deus nos chama a olharmos para o que nos une, ao invés de para o que pode nos separar. Deus nos chama a olharmos para Cristo, fazendo assim, nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. Então, quando você olha para Cristo e sabe que tem um Deus que é maior que tudo, você sabe que não existe nada que possa derrotar a igreja. Nada poderá derrotar o corpo de Cristo que somos nós. E em Romanos 8:38 também eu gostaria de deixar para os irmãos, Romanos 8:38. Romanos 8:38 e 39 diz assim: portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se nós temos essa certeza, né, de que nada pode nos separar do amor de Deus, então nada pode abalar a nossa comunhão. Que Deus abençoe a cada um de nós e que possamos entender e ensinar que igreja é algo que não se desfaz, porque igreja ela é indivisível e não tem como ser dividida. Igreja é algo muito importante que Deus estabeleceu na terra
para abençoar o mundo inteiro. E igreja somos cada um de nós, onde quer que nós estejamos. Um bom dia para cada irmão, que Deus possa nos abençoar. Amém.